O meu maior sonho era poder estudar. Estudar muito era o meu sonho. E ele foi interrompido, porque chegou uma época que eu não quis mais ficar nessa casa, entendeu? Então, eu parei de estudar, porque eu não tinha mais como estudar, não tinha onde ficar. Então, eu tive que voltar para casa da minha mãe, lá, que era lá no sertão. E um estudo assim mais avançado só tinha na cidade, né? Olha a mente de uma pessoa do sertão do Ceará. Eu imaginava o quê? Que se eu casasse, eu iria ter uma vida melhor. Eu iria poder curtir a vida, eu poderia viajar, sei lá. Eu imaginava isso, sim, imaginava no mim. E eu pensei assim, se eu casar, eu vou sair dessa vida de empregada doméstica, de viver me sujeitando a ficar limpando sujeira dos outros. Não, eu quero uma vida para mim e para o meu esposo. Eu imaginaria isso, cara. Era surreal isso aí. Aí veio a separação dela com meu pai também, não foi um momento muito fácil, foi um momento difícil, não só para eles, mas para nós também, né? Mas a gente sempre ali junto, firme, né? Em alguns momentos, querendo ou não, a gente mais novo, a mente mais fraca, a gente se debandia, né? Acabei passando pro lado errado, né? Mas nunca deixei de estar ali juntos, né? Apoiando, torcendo, sempre que eles precisavam, eu estava aí. Nunca também, assim, me desampararam, independente do que eu estivesse fazendo ou de onde eu estivesse, né? Passei por tempos difíceis também, né? Acabei indo preso, saí, tive meus filhos, mas tanto ela quanto meu pai sempre ali juntos. Eu já vivia já com esse namorado que é o pai dos meus filhos, eu já vivia com ele. E então ele veio para cá atrás de uma vida melhor, né? E ele falou, vou para São Paulo atrás de um trabalho melhor, porque para lá não existe trabalho. Lá só tem quem realmente tem um custo de vida melhor, só quem tem condições. Então ele falou, e eu já estava grávida do meu filho, né? Do Félix, do mais velho. E ele falou assim, eu vou atrás de uma vida melhor pra gente e para o nosso filho que está vindo aí. E ele veio embora e 4 meses depois ele mandou me buscar. Só que eu vim para cá e eu vim para trabalhar de caseira com ele numa casa de uma família. E acho que a gente passou uns 2 meses lá, eu não me adaptei na casa. Uma porque eu estava grávida, né? E eu era muito jovem também, né? E não me adaptei na residência, foi quando ele decidiu vir para a comunidade de Paraisópolis. Ele já tinha conhecido aqui, né? E arrumou um quartinho para a gente morar e a gente foi morar lá, ele foi trabalhar, eu fui cuidar da casa. Para falar a verdade, cara, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu criava filho dos outros, né? Então eu imaginava assim, nossa, eu com meu filho, ou minha filha, não sei, vai ser uma felicidade tanto. Então eu acho que eu me imaginava como se fosse uma criança brincando de boneca, cara, sabe? E eu imaginava que era tudo muito fácil. Eu pensava que tudo era fácil, né? Mas na realidade é bem diferente, né? Quando a gente passa a viver a realidade, né? É diferente. Mas foi uma época que eu só vim dar conta de mim. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Depois que a criança estava nos meus braços. Que eu me perguntava como é que eu vou dar banho nessa criança, meu Deus. Ele era muito pequenininho. Como é que eu vou dar banho nele? Como é que eu vou trocar essa criança? E se eu for dar mamar para a criança e a criança engasgar? Sabe, não precisava dessas coisas. Aí foi que tinha uma senhora que morava no mesmo
na mesma vila que eu morava, sou muito grata a ela. Ela que chegou e falou assim: minha filha, você não tem experiência de nada como mãe, nem como mulher. E eu falei para ela: sim, estou aqui, o que é que eu faço? Ela pode me ajudar? E ela falava: posso. Aí ela ia, todo dia ela ia dar banho no meu filho, trocava. E quando eu ia dar mamar para ele, durante o dia eu ia para casa dela, porque eu tinha medo dele engasgar, né? E daí eu foi passando o tempo e eu fui me acostumando, né? E fui vendo que não era aquele bicho de sete cabeças. Mas, né, logo quando ele nasceu, isso aí passou na minha cabeça, o medo, né? De não dar conta, de não ser capaz de ser aquela mãe, entendeu? Então, hoje tenho orgulho em ser o que eu sou. Não tenho preguiça de trabalhar, porque tive exemplos para isso. Meu pai, minha mãe, minha tia, sempre levantando cedo, indo para a luta, trabalhando até tarde, para poder conquistar suas coisas, lutando por uma vida melhor, né? Hoje, graças a Deus, né? Estou um pouco mais estabilizado, né? Sempre conto muito com o apoio dela, da minha tia, do meu pai também. Mas hoje, eu acho que hoje eu procuro um pouco mais ajudar elas do que elas me ajudar. Então, porque elas já me ajudaram muito, me dando tudo que eu sei hoje. Né? Ser um homem íntegro, de respeito, né? De verdade. É o que a gente tem, é o que eles ensinaram. O que a gente tem é o nome, é o nosso rosto, é a nossa índole, é a pessoa com que você é. Né? Então hoje, sigo de cabeça erguida. Onde você passa, a pessoa fala: oh, filho da Luísa, oh, a mãe do Fênix. Mas pelo reconhecimento de quem nós somos, né? Do legado que nós deixamos e do respeito que todos têm por nós e o que nós temos por todos. Primeiro, quando eu cheguei na rodoviária, eu entrei em desespero, porque eu nunca tinha visto tanta gente. Então, eu fiquei super assustada, entendeu? E conforme a gente vinha para cá, para o bairro onde a gente morava, eu ficava olhando, meu Deus do céu, que é muito alto isso aqui, muito prédio. Eu via aqueles prédios, aquelas mansões. Eu não me imaginava eu sozinha dentro nesse espaço. Eu falava: eu nunca na vida vou sair sozinha. Eu não consigo. E foi difícil de me adaptar, porque eu tinha medo de sair. Tudo, para mim, era tudo diferente, tudo grande, coisa. Não, eu não saía. Então, onde eu ia, ou eu ia com o marido, ou arrumava alguém para ir comigo. Às vezes eu perturbava os vizinhos, né? Alguém pode ir comigo, eu não vou sozinha porque eu tenho medo. E realmente eu tinha medo. Mas eu fui perdendo o medo depois que fui mãe, né? Porque eu tinha que pôr a cara e falar oi ou nada, né? Mas é bem difícil, viu? Para quem vem do sertão lá, chegar numa cidade dessa aqui, não é fácil, não. Começou assim, ela tinha a necessidade de trabalhar, ela vivia aqui em São Paulo e eu no Ceará, e ela tinha a necessidade de trabalhar fora e precisava de alguém para cuidar das crianças dela, os dois pequenininhos dela, o Anto e o Fênix. E ela me convidou para vir para cá, para estar ajudando ela, e eu aceitei, né? Eu cheguei aqui, eu ia fazer 13 anos. Chegou em São Paulo sem perspectiva nenhuma, né? A gente morava num barraco de madeira. De aluguel a gente morava, e esse quartinho só cabia um colchão de solteiro, porque a gente não tinha cama. Era só um colchãozinho de solteiro. Aí de manhã eu pegava ele, enrolava e colocava atrás da porta, né? E cabia o fogão, porque até o tanque
não existia pia de cozinha, era um tanque. Quando você lavava roupa, você lavava louça. Era um só, era 2 em 1. E era fora, era no corredor da casa da senhora lá, dona da casa, entendeu? E eu lembro muito bem dessa passagem, porque assim, eu me imaginava com um espaço onde o meu filho pudesse se mover ali dentro, entendeu? Eu pudesse fazer uma coisa, fazer outra, mas pudesse pelo menos me esticar lá dentro. Não, era tudo muito pequenininho. E a gente viveu, acho que uns de 8 para 10 meses, quase chegando um ano, a gente viveu nesse cômodozinho. E o banheiro também era do lado de fora, então era uma coisa muito desagradável, sabe? Às vezes você tomava o banho quente, você teria que sair no vento para poder entrar dentro de casa. E aí foi com muito custo. Tinha um rapaz que daí eles faziam, invadia, né, os terrenos, né? E tinha um rapaz que era o nosso vizinho, e ele falou assim pro meu esposo, né, ó, tem um terreno ali, vamos fazer um rolo aqui, fazer um negócio. Esses nordestinos, quando gostam de fazer rolo, né, qualquer coisa para eles é válido. Então eles fizeram um negócio lá e foi onde a gente conseguiu esse espaço, o terreno, né, bem maior. E aí a gente conseguiu construir um barraco de 2 cômodos e um banheiro. Para mim já era uma mansão, pois que eu morava num cômodo que não cabia nenhuma cama de solteiro, né? Porém, era de madeira também. Era o que a gente conseguia, né? Então, muitas vezes a gente não conseguia ir no depósito, comprar material, comprar madeirite para fazer uma coisa. Não, a gente passava em obra. Se tivesse pedaço de madeirite, a gente pegava, a gente pedia, né? Pode levar? E o pessoal não, pode levar. E a gente saía catando. Eu mesmo saía catando pelas ruas e para fazer o barraco. E eu lembro como hoje, esse barraco ele foi construído em cima de uma fossa. O cara pensa no sufoco quando isso enchia, né? Porque só do mau cheiro, é bem desagradável, sem contar rato, né? Que ali é misericórdia, só Deus na causa. Não gosto nem de pensar nisso. Mas enfim, vivi muitos anos nesse barraco, que foi construído em cima de uma fossa. Lá, quando a gente conseguiu já pegar um lugar mais fora, de dentro da comunidade, já foi um lugar mais afastado, que foi esse espaço aqui de hoje, onde eu estou falando, a gente também começou de baixo ali. Mas ali eu já, meus filhos já frequentavam a creche, eu já tinha os 2, né? Frequentava a creche, já tinha minha irmã que morava comigo, que cuidava dele na hora que eu não estava, porque eu passei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar de passadeira, né? Diarista, trabalhava diarista passando roupa, 2 dias por semana, e os outros 3 dias eu trabalhava no escritório, lá no Itaim Bibi, escritório de jardinagem. E assim, a gente foi juntando um dinheirinho, a gente conseguiu construir essa casa que hoje a gente temos. Só que quando a casa construída, só que daí vem a parte difícil, mudamos para cá, porque vendemos lá o barraquinho que era 2 cômodos. E com o dinheiro de lá, eu consegui terminar o reboco da casa, mas não tinha porta. Aí onde entra, eu saía nas obras para vender geladinho, aí eu saía procurando essas placas de anúncio que tem, que muitas vezes até descartável, né? A pessoa não vai usar mais, joga ali, né? Eu pegava aquelas placas e trazia para casa para servir como porta, como janela. Pegava pedaço de madeirito nas obras e trazia para casa e fazia. Servia como janela, como porta da minha casa. E isso. E vivi muitos anos assim. E depois, Deus foi me dando condições e a gente foi se erguendo. Comprava uma porta hoje, daqui 2 meses comprava uma janela, daqui mais 2 meses comprava outra porta.
fomos, sim, nossa vida. Consegui um emprego de doméstica e sempre naquela luta para poder manter a gente, né? Ela e meu pai. A gente tinha que ir com ela às vezes para o trabalho, porque eu não podia também deixar a gente sozinho. Eu comecei nessa casa como diarista e eu era passadeira. Na realidade, eu entrei lá, mas eu não tinha experiência não, de passar roupa não. E aí a moça, que era governanta da casa, falou para mim, não, vem que eu te ensino. Porque não tinha ninguém lá, só ela mesma, ela não gostava de fazer essa atividade, né? E eu fui, é um trabalho. E ela me ensinou e eu aprendi super rápido. E passei a trabalhar nessa casa, fiquei acho que uns 2, 3 anos trabalhando de diarista nessa casa, como passadeira. Aí para frente eu já passava, já lavava, já eu que arrumava o closet da madame, sabe? Eu que arrumava tudo. Mas eu era diarista e chegou um certo tempo que a governanta viajou. E a patroa falou, Luísa, você vai ficar no lugar da governanta, fulano de tal. E eu falei para ela, eu não sirvo para ocupar esse cargo não. Eu falei assim, serve, você é bem competente, você é capaz de assumir qualquer cargo que você queira na sua vida. Eu falei, a senhora acha? Eu acho. Você é muito competente, você é uma pessoa muito honesta, muito trabalhadeira, esforçada. Você vai dar conta. Eu falei, tá bom. Só que eu tinha 2 filhos pequenos. E eu cheguei e falei para ela, eu tenho meus 2 filhos pequenos. Tem dias que eu preciso levar eles no médico. Só eu e eles. Ela falava, não tem problema. Quando você precisar, você leva eles no médico. Se você voltar, não tiver quem ficar, deixa eles aqui. E daí você vai fazendo o que der para você fazer um dia. O que não der, você vem no outro dia e faz. Ou você vai compensando as horas que você ficou fora, mais tarde ou no fim de semana. E eu aceitei, né? Pois era um salário melhor, né? Eu ia ganhar melhor, eu ia poder dar uma vida melhor para meus filhos. E fiquei muitos anos nisso. E eu lembro que quando eu levava meus filhos para o médico, eu voltava para lá, teve um deles que fez cirurgia, e a recuperação deles todinha foi ali comigo. Sempre muita luta, muita garra, né? Eram tempos difíceis, né? A gente basicamente vendia o almoço para comer a janta, né? Mas sempre ali, todo mundo junto ali, com a esperança de sempre melhorar, né? Eu queria trabalhar para mim, eu não queria mais trabalhar para ninguém, né? E como tinha o espaço, o espaço para montar esse mercadinho, então eu conversei com minha esposa, digo, vamos montar alguma coisa aí para me vender, porque eu já vendia geladinho nas obras, né? Então eu já tinha um conhecimento. Aí a gente ia nos mercadão, procurar, né, o que era mais barato, que estava em promoção, e a gente comprava bastante. E aí a gente montou as prateleiras e sortimos aquele mercadinho ali de tudo que tinha. De coisas de comer, arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, café e produtos de limpeza também. E tinha bastante coisa. Só que, como você sabe, né, muitos você dá a mão, né, o braço, né? Então, muitas vezes, as pessoas faziam compra por mês, quando chegava no final do mês, a pessoa não pagava. Então, a tendência era só ir abaixo, né? Aí foi indo, acabou não dando certo, porque quebrei, né? Falei. Aí, resolvi, como eu já vendia um pouco de bebida, resolvi montar o bar. Aí, onde entra a história do bar. Aí, fiquei com esse bar por muito tempo, né? E eu trabalhava praticamente de noite nele também. Porque durante o dia eu vendia mais preciso no local aqui mesmo, né? Aí quando era assim mais a parte da tardezinha, era onde os trabalhadores iam chegando das empresas, né? Eles passavam para tomar sua cerveja, ver uma TV, bater um papo, jogar um baralho, que sempre tinha também,
um snook, né? E vendia porção também, né? Então a maioria vinha também, mas para comer ali já chegava em casa já barriga cheia. E as porções quem fazia era a Silminha. Eu botava na estufa lá e ficava quentinho. Foi uma época boa, a época do bar. Trocar ali, eles tinham um Fusquinha e trocaram por um bar, né, onde conseguiu com que a gente fosse construindo aos poucos. Eu pedia para ele, para o meu esposo, me ensina a dirigir, e ele falava assim, pega o carro e vai. Eu falava, mas como é que eu vou se eu não sei? E eu pedia mesmo, cara, vamos lá comigo, eu ficava insistindo. E ele sempre abria a boca e falava assim, você nunca vai aprender a dirigir, mano. Você é burra. Você não vai aprender a dirigir. E um dia eu falei para ele assim, você nunca fala que eu não sou capaz de fazer nada. Porque eu sou capaz e eu vou fazer. Eu vou aprender sozinha. Já que você não quer, eu vou aprender sozinha. E quando foi? Só que quando ele saía para trabalhar, eu pegava o carro e eu ia sozinha. Ele não via eu sair de casa com o carro, ou alguém me ensinar. Não. Quando ele chegava, o carro estava acordado. Quando ele saía para trabalhar, eu ia para a rua com meus 2 filhos e aprendia. Eu ia para a pracinha, não tinha movimento. E eu aprendi. Foi um dia, não lembro bem. A gente ia para algum lugar, eu falei assim, eu peguei a chave do carro e falei assim, dá a chave do carro, eu falei, não, eu levo. Ele falou assim, como você leva? Você não é capaz de aprender nada, mano. Sem mim, você não é nada. Falei para ele, nunca duvide de uma mulher. Entrei dentro do carro, a gente foi, a gente voltou e eu dirigindo. Hoje eu sou uma motorista profissional. Profissional mesmo, eu posso chegar em qualquer lugar. A minha habilitação é D. Eu transporto cargas perigosas, como fala, né? E essa aí foi a minha maior motivação, cara. Quando ele falou assim, você não é capaz, eu falei, eu sou capaz e eu vou fazer.